E agora que nós já passamos por essa etapa de entender sensações, emoções, sentimentos, compreender o funcionamento delas, a função delas, nós podemos ir agora efetivamente para os bloqueios emocionais. Como essas emoções, frequentemente na nossa vida, se transformam em bloqueios que nos sabotam o nosso casamento, sabotam a nossa relação com os familiares, com os pais e sabotam a nossa relação até com Deus. Então a gente vai falar sobre isso. O que é um bloqueio emocional? Em primeiro lugar, definindo mais claramente. É simplesmente o resultado de crenças falsas, inconscientes que nós temos. Falamos das crenças conscientes e inconscientes. Crenças falsas, inconscientes, que não temos consciência, mas que são falsas, afetam as nossas emoções e sentimentos e impedem a sua vida de frutificar. Você de avançar na vida. O que acontece nesse bloqueio? Como ele é construído? Então veja bem, como as nossas crenças são construídas. Já passamos por isso, mas vamos avançar rapidamente aqui. Primeiro, padrões repetitivos na sua vida. Existem padrões que se repetem na sua vida? Por exemplo, marido e esposa. Sempre aquele padrão se repete, dia após dia. Pais com filhos. Sempre se repete aquele padrão. Esses padrões repetitivos é que geram crenças inconscientes em nós. Muitas dessas crenças, elas não são verdadeiras, ou pelo menos não são precisas. Mas elas são atualizadas com o tempo. Como? Nós somos expostos a novos padrões. Então é muito simples, a criança é exposta inicialmente, quando é pequena, a padrões de quem? Dos pais, da família. Só que à medida que ela cresce, ela vai sendo exposta a outros padrões também. Dos amigos, dos avós, da escola. E vai aumentando esse número de padrões ou informações e as crenças delas, da criança, vão sendo atualizadas. E assim ela vai amadurecendo. Mudando as crenças mais ingênuas, transformando em crenças mais sólidas, mais robustas. O que acontece no bloqueio? As crenças param de ser atualizadas. Param. E aí você pergunta assim, mas Ricardo, como que as crenças inconscientes param de ser atualizadas com o tempo? É muito simples. Vamos pegar o caso do medo. A criança adquire um medo em relação a qualquer coisa. A crença seria atualizada se ela, à medida que cresce, vai se expondo a várias situações e vê que aquele medo dela é infundado. Ela tem medo de escuro, acredita que alguma coisa vai acontecer. Ela tem medo de ficar sozinha. Mas ela se expõe a essas situações, a crença é atualizada e a vida segue. Só que o medo faz o que com a pessoa? Impede ela de ter essas outras experiências que vão atualizar as suas crenças. Ela fica presa nessa bolha da crença infantil, muitas vezes, que ela tinha, porque por causa do medo ela não se expõe a situações que possam gerar e até mostrar falso essa crença. Isso é só um exemplo. A pessoa ela fica vivendo esse bloqueio que começa a afetar a sua vida em todos os sentidos e você pode ter certeza absoluta que ela não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ela está presa numa prisão criada por ela mesma. A gente trabalhou aqui vários sentimentos negativos que precisam ser atualizados, que muitas vezes são bloqueios. A gente não usou essa terminologia, bloqueios, mas são bloqueios. Por exemplo, a gente falou da ansiedade. A ansiedade é só um sentimento negativo ou é um bloqueio emocional que a pessoa tem? A gente distinguiu preocupação e ansiedade. Lembra dessa diferença? A preocupação é natural, é necessária. Não vou voltar aqui no ponto por que é necessária. A ansiedade é quando a preocupação evoluiu e se transformou num bloqueio que começa a prejudicar a vida da pessoa. Ela deixa, pense comigo, uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, ela deixa de fazer algumas coisas naturais que ela poderia fazer? Sim ou não? Sim. Ela já está presa. Porque ela começa a não fazer, ela não vai naquele lugar porque ela vai ficar ansiosa. Ela não vai falar com tal pessoa porque isso vai deixá-la ansiosa. Ela começa a ficar presa em muitos aspectos por causa desse sentimento que nós chamamos de ansiedade. Então a ansiedade se transformou, a preocupação se transformou num bloqueio para a vida da pessoa. Ela não avança, ela não melhora, ela não cresce, ela não frutifica, ela não experimenta a vontade de Deus. Porque ela está presa. E a gente falou de outros sentimentos que também são bloqueios. Frustração. Contrariedade não é um bloqueio. Contrariedade é natural. Agora, frustração é um bloqueio. É quando a contrariedade atinge um nível que começa a prejudicar a vida da pessoa. Começa a prejudicar as relações, começa a prejudicar até a felicidade da pessoa, ela estar bem, ela estar feliz, ela estar contente. Quando chega nesse nível, você está preso. Você está carregando um bloqueio. E assim nós falamos do ressentimento, outro bloqueio.
Assim nós falamos da inveja, outro bloqueio. Todas essas coisas, elas impedem a nossa vida de avançar, de frutificar. Nos impedem de experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. Então chegou a hora, meus queridos, do nosso projeto aqui, de você superar os seus bloqueios emocionais. E eu digo, não é com o que a gente vai falar aqui que você vai superar. É com você reconhecer quais são os bloqueios que você tem. Eu poderia listar aqui mais de 300 bloqueios emocionais. Então você pode ter certeza absoluta que você tem algumas dezenas, talvez, de bloqueios. E você precisa superá-los para avançar na sua vida. Só que a decisão é sua. Não é o que a gente vai falar aqui que vai levar você a superar. É você perceber isso e falar para você mesmo pelo lugar. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito nada que me impeça de viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu vou superar essas situações. Então o que eu pretendo fazer aqui é só citar alguns desses bloqueios, talvez os mais comuns, para você ir pescando aí alguns que você se identifica, dando sempre só a direção, porque a gente não vai. Eu já mostrei para vocês como a terapia funciona. Identificar crenças falsas, questionar as crenças, atualizar as crenças. A gente não sabe essas crenças falsas inicialmente porque elas são inconscientes. Você tem que trazer elas para a superfície. Esse é o processo terapêutico. Então a gente não vai fazer aqui naturalmente, mas eu vou dar a direção para você fazer a sua lição de casa e correr atrás de vencer esses bloqueios na sua vida. Então, o primeiro bloqueio aqui que a gente pode falar. Necessidade de aprovação é um bloqueio emocional que muitas pessoas carregam, que prejudica as suas vidas, seus relacionamentos, sua vida profissional e assim por diante. A pessoa que tem essa necessidade de aprovação, ela vive numa gangorra emocional, podemos dizer assim. Por quê? Se ela é aplaudida, as suas emoções vão lá para cima. Se ela é criticada, as suas emoções vão lá para baixo. E a sua vida depende sempre dessa aprovação alheia. E aí é complicado, porque aí isso vai gerar problemas relacionais, vai gerar problemas no trabalho e assim por diante. Problemas de autoestima. Qual é a crença falsa relacionada com essa questão da necessidade de aprovação? Qual seria a crença falsa inconsciente que existe na pessoa que está ali sempre com aquela necessidade de ter a aprovação ou a afirmação dos outros? O seu valor pessoal depende da opinião das outras pessoas. Isso, a gente já passou por isso ao longo do... apesar de não falar diretamente, né? Quem mais ia falar alguma coisa? Fundamenta o que ela faz nas pessoas e para as pessoas. Exatamente. Está alicerçado errado. Esse é o ponto. Não sabe quem ela é. Veja, a crença falsa que nós já levantamos anteriormente é: o meu valor depende dos outros. O meu valor depende da aprovação dos outros. Isso é uma crença verdadeira. O seu valor não depende. Nós precisamos internalizar essa crença. O nosso valor não depende do que os outros pensam de você. Os outros vão pensar sempre, alguns bem, alguns mal. A gente tem uma amostragem pequena, se você pegar a amostragem grande, como nós falamos, você vai ter tantas pessoas que te odeiam quanto que te amam. Você não sai desse ciclo. E às vezes tem alguns que estão iludidos porque a amostra deles, de pessoas, são pessoas que gostam deles. E aí quando eles entram em contato com pessoas que não gostam, em outro grupo, em outro lugar, sei lá, em outra circunstância, aí o mundo deles acaba. Porque eles tinham a ilusão que todo mundo no universo gostava deles. É mentira, não gosta. Mas tem o contrário, a pessoa que está num ambiente onde todo mundo não gosta ou demonstra desprezo, etc, etc, e a pessoa constrói essa crença. Mas a verdade é que sempre existirá pessoas que têm essa afinidade, que gostam de você e outras que não gostam, mas o seu valor não depende disso. O seu valor é definido por alguém que está acima de todos, que olha de longe, como nós falamos, olha de cima e olha de dentro. E essa pessoa é que diz, por exemplo, para Jeremias: eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Essa pessoa é que fala lá com Davi: antes que você nascesse, eu já te conhecia. O valor já foi dado antes da fundação do mundo. Quando? Quando Deus, sabendo quem você era, quem todos nós éramos, decidiu, antes da fundação do mundo, entregar a sua vida por nós. Porque Ele determinou o valor e ninguém mais. Então você, que está sempre dependendo dessa aprovação dos outros, você precisa, na verdade, mudar suas crenças que foram construídas em você. E entender a crença nova que vem do Evangelho, que você tem valor. E esse valor foi dado por alguém que está acima de todos e de tudo. Como é que surge essa crença ou essa necessidade de aprovação, esse bloqueio? Surge na infância. Exemplo, pais muito críticos. É um exemplo, tem muitas outras causas, mas exemplo, experiências de rejeição na infância,
bullying, preconceito que se sofre principalmente na infância, tudo isso gera uma diminuição na autoestima da criança. Abandono. E aí a pessoa, com essa baixa autoestima, fica buscando constantemente a afirmação dos outros para se sentir melhor. Então, é construído. Quando a criança não consegue nem formular na linguagem o que está acontecendo, mas essa crença fica embutida nela. Então, a gente tem que superar, mudando essas crenças, entendendo que elas são falsas. Se o seu pai e sua mãe foram super críticos, por exemplo, você tem que entender que quando a criança é pequena, o que o pai e a mãe falam é no nível de uma inspiração divina para ela. Ela vê o pai e a mãe como um ser superior. É um trauma para ela, muitas vezes, quando vê que o pai mente, quando vê que o pai nem sempre fala a verdade ou nem sempre fala o que é correto. Só que quando ela é muito pequena, tudo que chega é internalizado como verdade absoluta. E ela entende a linguagem emocional antes da linguagem verbal. Então, quando o pai é hipercrítico, ela não está entendendo nada das palavras que está sendo dita. O que ela está entendendo? Ela está entendendo a mensagem que ela não é amada. Simples. Que ela não é aceita, que ela não tem valor, ou que o valor dela depende da performance, se ela fez tudo certinho, se arrumou a cama bonitinho e tal. E aí isso traz consequências para a vida futura. E aí a criança começa a buscar, o adulto, melhor dizendo, começa a buscar a sua aprovação, a aprovação das outras pessoas. O Bob Hoffman, ele fala sobre a síndrome do amor negativo, que acontece nesse momento da infância. O que é essa síndrome do amor negativo? Os filhos, naturalmente, tendem a buscar o amor dos pais, a aprovação dos pais. É natural isso, é normal. Né? Então as crianças, por exemplo, buscando a aprovação do professor, tudo isso é normal. É natural, porque como qualquer ser humano, e a criança é mais espontânea para isso, todo ser humano busca o que no final das contas? Tira tudo, só vai sobrar uma coisa. Amor. Afeto. Ah, mas ele quer ser o dono do mundo, quer ser milionário, quer ser carro. Afeto. É só isso. Tudo o que ele faz é buscando atenção e afeto. Se ele quer ser milionário é por isso também. Tá? Não muda nada. Só que a criança, na espontaneidade dela, ela não dissimula isso. O adulto, ele dissimula. A criança não. Então ela vai lá e demonstra que ela quer afeto. Pura e simplesmente isso. E veja o que o Hoffman descobriu, ou formulou dessa forma, amor negativo, por quê? Porque muitos pais, eles demonstram o amor de forma negativa para os filhos. Porque o que é a crítica, ou excesso de críticas dos pais em relação aos filhos? O que é isso? É o bem mais negativo. É uma forma de proteção. Ele critica porque o filho está fazendo alguma coisa errada, mas ele sabe que se o filho fizer errado, no futuro isso vai ser ruim para ele. Então ele está demonstrando amor. Na maioria dos casos, claro, tem alguns casos, exceções que não bate. Mas ele está demonstrando amor. Mas de que forma ele está demonstrando esse amor? De uma forma negativa. Porque a criança não tem a compreensão que ele tem. E a criança só recebe a mensagem negativa daquela crítica. Meu pai não gosta de mim. Eu não sou aceito, eu não sou amado. Eu não sirvo para nada, eu não sou bom o suficiente. Essa é a mensagem que está sendo passada para a criança. Que ela entende, na verdade. Não é o que o pai está querendo fazer, mas é o que a criança está entendendo. Eu sou bastante essa frase do desenho. Então, o Hoffman chama a atenção que muitos pais, eles têm esse padrão de expressar amor negativamente. E aí ele coloca outras formas também, não só a crítica, né? Mas, por exemplo, é mais severo, é mais duro. Os pais que são duros, que são severos, que são frios, no final das contas, eles estão fazendo isso, eles amam. Eles só, muitas vezes, não aprenderam a amar, passando uma linguagem não verbal positiva. Eles passam uma mensagem negativa. Mas a criança não entende isso. E a criança vai crescer, vai levar essas crenças no inconsciente delas e isso vai afetar toda a sua vida. Principalmente as suas relações com outras pessoas. No casamento, com seus filhos e assim por diante. O que mudaria nessa situação? Ah, mas eu não vou criticar, meu filho fez errado e tal. Você tem que ensinar, que é bem diferente de criticar. Esse é o padrão negativo que muitas vezes nós, no caso os pais, tem que mudar. O pai, muitas vezes, se tem esse padrão já herdado, ele não vai educar positivamente. Filho, você fez assim, ó, mas desse jeito aqui não é bom por causa disso, daquilo, e você ensina o que é certo. Critica. Critica é uma expressão negativa, uma mensagem negativa que vai trazer consequências para os filhos. É má intenção dos pais? Não. Má intenção do pai? Não. Mas vai trazer consequências negativas. Avançando aqui, segundo bloqueio. Complexo de inferioridade. Outro bloqueio. Veja, complexo de inferioridade tem duas manifestações. Não é só a pessoa, na verdade não é a pessoa que diz, eu não sou nada, né, e fica lá com a cabeça baixa. Na verdade, preste muita atenção, a pessoa que diz isso não é complexo de inferioridade. Vamos supor, uma pessoa que diz, eu não sou nada.
Isso é necessidade de aprovação. Porque a pessoa que diz eu não sou nada, ela está falando isso para ela receber uma validação positiva. Então essa pessoa tem necessidade de aprovação. Então essa está descartada, não é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é a pessoa que realmente acredita que não é nada. E ela nunca vai dizer isso para ninguém. Mas ela acredita. Inconscientemente. Ela nem vai dizer porque ela não tem consciência. Mas a crença inconsciente é essa. Ela não é nada. Como que isso se manifesta daí? Pasmem, né? Isso se manifesta com arrogância. Arrogância. Isso se manifesta com altivez. Isso se manifesta com alta reatividade. Então pense em pessoas que você conhece e que tem aquela empáfia, parecem arrogantes, parecem altivas. Consegue imaginar alguém ainda? Passa alguém na sua cabeça? É alta reatividade. Consegue imaginar essa pessoa? Você vai dizer que o problema dessa pessoa é orgulho. Você está enganado. É baixa autoestima. A pessoa, ela tem um complexo de inferioridade. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa é submetida a situações de preconceito racial, bullying também, abuso. A pessoa, ela tem uma baixa autoestima por isso. E aí vai ter uma bifurcação, vai ter algumas crianças que vão reagir, se tornando, né, cabeça baixa, isoladas, etc. E vai ter algumas crianças que vão combater esse sentimento. Como? Levantando seu queixo. Resistindo àquilo que ataca a sua autoestima. E aí ela se coloca como melhor, como superior, se torna arrogante, mas no fundo ela simplesmente está tentando reagir ao sentimento de baixa autoestima que ela tem. Tá? Isso é muito comum em casos de preconceito na infância, né, racial principalmente, em que a pessoa acaba se tornando o oposto, né, adquirindo esse comportamento reativo e também de altivez. Então essa crença falsa qual é? Eu sou inferior. Isso que está no inconsciente dela. Eu sou inferior. Você pode ver a pessoa tá lá em cima e se achando o máximo, mas o que está no sentimento inconsciente é eu sou inferior. E aí essa crença tem que ser atualizada, porque novamente foi construída em cima de parâmetros falsos. As crianças que agiram em bullying, preconceito, ou adultos também, pais, né, que foram hipercríticos também, que pode gerar isso, não são absolutos. E eles estão errados. Outro bloqueio, autocrítica excessiva. Você tem problema de ser muito autocrítico? Sim ou não? O que você acha? Você é muito crítico com você ou você é muito leniente com você? Qual é a sua situação? Entendeu? Vamos ver aqui, a autocrítica excessiva, a crença falsa é o seguinte: eu sou culpado por tudo. Eu sou culpado por tudo. Tudo que acontece, eu sou culpado. Veja, novamente, se alguém diz isso, não é autocrítica excessiva, é necessidade de aprovação. Porque quando a pessoa diz, eu sou culpado por tudo, ela está querendo que você diga o contrário, para se afirmar. Então isso aí não é autocrítica excessiva. Autocrítica excessiva é, novamente, a crença inconsciente que está internalizada na pessoa e ela nem saberia para poder falar para os outros. Mas ela vive como essa verdade fosse absoluta. Ela é culpada por tudo. Surge, novamente, dessa infância de supercrítica dos pais, de não saber expressar o amor negativamente. A criança internaliza isso e se torna autocrítica. Ela se critica por tudo. O que seria o oposto disso? Vou deixar para vocês. O que é o oposto da pessoa, o bloqueio, que é o oposto da autocrítica excessiva? Fazer tudo de qualquer jeito. Ó, vou repetir a frase que é a crença. Ó. Eu sou culpado por tudo. Exatamente. Não tem a pessoa que tudo é culpa de outro, ou de outras pessoas, de outras circunstâncias. Ela é nunca culpada de nada. Esse bloqueio é chamado de vitimismo. A pessoa, vamos diferenciar aqui. O que é uma vítima? Qual a diferença de vítima e vitimista? A vítima realmente ela foi alvo das circunstâncias. Sei lá, o cara chegou atirando e a pessoa foi alvejada. Ela é uma vítima. Agora o que é daí para virar um vitimista? Tudo que acontece é culpa do outro. Então não é que a pessoa não existam vítimas. Existem vítimas. Mas é a pessoa que atribui tudo o que acontece para a responsabilidade de outras pessoas. Ela não é responsável por nada. Então, se a crença falsa do primeiro, autocrítica excessiva, é eu sou culpado por tudo, isso é uma crença falsa, porque ela não é culpada de tudo. Ela pode ter culpa, mas ela não é culpada de tudo que acontece, não. O outro, ele está com uma crença falsa oposta. Eu não sou culpado de nada. Tudo que acontece é ou porque o meu chefe é isso, ou porque o meu irmão é aquilo, ou porque meus pais fizeram isso quando eu era criança, e ela não é culpada de nada. Então, veja, qual é a atualização que esses dois precisam na crença? A atualização é o seguinte: eu não sou culpado de tudo. Tem pessoas que têm responsabilidade, tem circunstâncias que têm responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Porém, o que vai mudar efetivamente a minha vida?
O que vai mudar efetivamente a sua vida é a parte da responsabilidade que cabe a você. Não é questão que é você responsável por tudo, mas o que muda a sua vida é você entender isso aqui, mesmo que seja um pouquinho, é minha responsabilidade e eu vou trabalhar em cima disso. Quando essa ficha cai, meus amigos, aí você começa a progredir na vida. Porque aí você sabe separar as coisas. Bom, eu não sou responsável por tudo. Meus pais são responsáveis por uma parte da minha vida que está acontecendo, mas a sociedade também, o meu acidente também, a minha doença também. Só que tem uma parte aqui que é minha responsabilidade. E é isso que eu tenho, está ao meu alcance que eu posso fazer. E é isso que eu tenho que me apegar. O que é minha responsabilidade. Quando eu fizer isso e pegar a minha responsabilidade, Deus vai colocar a sua mão e vai fazer as coisas que não estão no seu alcance de fazer. Então, como a Priscila disse, autorresponsabilidade é você assumir a responsabilidade do que cabe a você, parar de culpar os outros, esqueça, porque a culpa dos outros não vai mudar nada na sua vida. Nada vezes nada. Sim. Então, já que foi tocado nesse ponto, vamos terminar com o último bloqueio emocional aqui, que é a dependência emocional. O que é a dependência emocional? O que é? Só vão ser felizes se o outro for feliz. A dependência emocional seria uma dependência patológica das outras pessoas. O que acontece com a pessoa que tem essa dependência emocional patológica? Frequentemente surge de uma infância com pais super protetores. O pai que é super protetor, ele imagina que ele está fazendo um bem para o seu filho. Não está fazendo um bem. Porque ao ser super protetor, ele está criando uma pessoa dependente emocionalmente dele. E às vezes é feito isso até inconscientemente para que se mantenha a pessoa dependente mesmo dele. Porque muitas vezes os pais não querem criar os seus filhos para a vida, querem criar os seus filhos para si. E aí existe esse mecanismo inconsciente que os pais super protegem. Essa super proteção leva os filhos a ficarem super dependentes dos pais. E aí quando chega com 30, 40 anos, 50 anos, ainda está dependendo dos pais. Inclusive financeiramente. Mas a gente tá situação muito difícil. Qual é o padrão de paternidade ou de parentalidade que a gente tem que seguir? Deus? Padrão de Deus. Deus deixa você sofrer? Deixa. Deus impede que você passe por situações difíceis na sua vida? Não. É simples. É simples. Então siga o padrão de parentalidade de Deus. Deus é um pai amoroso que quer o melhor para os seus filhos e por isso ele não fica livrando os seus filhos de todas as dificuldades. Ele simplesmente deixa o seu filho enfrentar as dificuldades. Ele está ali, acompanhando, para se ele for ameaçar cair no precipício, ele coloca a mão. Mas enquanto ele está andando ali, ele não vai mexer, porque ele quer que o filho desenvolva autonomia. Então esse é o padrão de parentalidade que os pais têm que seguir. Mas eu não estou nem falando dos pais aqui, eu estou falando da gente mesmo. Dependente emocionalmente de outras pessoas. Então tem os filhos que já são adultos, muitas vezes já são casados e estão dependentes emocionalmente dos pais. Tem as esposas que estão hiperdependentes do marido, os maridos que são hiperdependentes das esposas, tudo isso é dependência emocional que começou na infância. E precisa desenvolver, precisa entender a crença errada. Quais são as crenças falsas da dependência emocional? Quais são as crenças falsas? Da pessoa que está nessa situação de dependência emocional. Falta de autoconfiança. É isso aí, ó. Aqui algumas crenças falsas falando na primeira pessoa. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Ou, eu não sou capaz. Eu preciso do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa, para conseguir fazer. Então veja que se a criança for criada nesse ambiente superprotetor, ela vai, no final das contas, internalizar crenças desse tipo. Eu não consigo sozinho. Se meu pai não estiver comigo, eu não consigo. Se minha mãe não estiver comigo, eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Imagine se um pai quer um filho com essas crenças. Eu não sou capaz. Claro que não. Mas você tem que ajudá-lo a construir a autoconfiança. Isso é autoconfiança. O filho vai lá, o pai fica olhando, braço cruzado, porque ele está querendo que o filho desenvolva autoconfiança. Então eu vou deixar. Mas ele está ali perto, claro, ele não vai deixar nada acontecer, mas ele está perto acompanhando. Porque ele quer ver nascer a autoconfiança. Agora, se tem um pai que é dependente emocional, ele próprio não tem autoconfiança, como é que ele vai ensinar para o filho? Não tem como, né? A gente vê assim, mas tem os outros também. Mas não foi fácil. Queridos, então, vamos parar por aqui. Ficou ainda para a gente completar, a gente vai falar do perfeccionismo, da procrastinação, da ansiedade e depressão, mágoa e ressentimento, culpa, para a gente fechar aí pelo menos um quadro razoável desses bloqueios, dando sempre a direção ali para vocês buscarem superar essas crenças falsas. Tá? Então, não se esqueçam que para vocês experimentarem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, vocês têm que transformar a vossa mente. A gente tem que realmente ver essas crenças que estão sendo obstáculos, trabalhar nelas, questioná-las, mudá-las, e a gente vai alcançar essa promessa aqui.